Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia, de céu nublado com períodos de parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar aos 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Iporá. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, orçamento 2012, saúde perde 5,4 bilhões de reais em corte de gastos da União. Folha de São Paulo, PIB europeu cai e mais 4 países estão em recessão. O estado de São Paulo, Dilma veta todas as emendas ao orçamento e corta 55 bilhões de reais. Correio Brasiliense, governo tira bilhões da saúde e da educação. Equipe econômica anuncia bloqueio de 55 bilhões de reais no orçamento de 2012. Valor econômico, formalização e renda maior aumentam carga tributária. Estado de Minas, saúde sofre o maior corte no orçamento. Jornal do Comércio, Dilma corta emendas dos parlamentares. 0 hora, lote de 150 veículos de traficantes irá a leilão em março. Brasil Econômico, governo corta 55 bilhões, extermina emendas, mas tenta preservar o PAC. O Popular, lei seca, é proibido beber. Aparecida limita horário para bares e boates. Diário da Manhã, goianos aprovam bafômetro. Índice de recusa em Goiânia cai de 50% no início da balada responsável para os atuais 4%. 7-4. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Matéria veiculada ontem pelo Mundo em Sua Casa sobre os 92 anos do ex-governador de Goiás, Mauro Borges, informou que o político renunciou em 1964 ao governo do estado por pressão de militares. Na verdade, Mauro Borges teve seu governo interrompido por força de intervenção federal, decorrente do golpe militar deflagrado em 1º de abril do mesmo ano. Durante esta semana, o site de notícias Goiás Agora divulga, por meio do projeto TBC Memória, textos, fotos e vídeos sobre a vida do filho mais ilustre do fundador de Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira. A Assembleia Legislativa reabre seus trabalhos de plenário. Quem traz os detalhes é o repórter Libório Santos. O segundo período da 17ª legislatura goiana foi instalado na tarde de ontem durante sessão solene. Várias autoridades e parlamentares participaram da sessão, na qual o secretário-chefe da Casa Civil, o deputado Vilmar Rocha, entregou a mensagem do governador Marconi Perillo, fazendo um relato das principais ações do governo no ano passado. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jardel Selva, do PSDB, diz que a expectativa para os trabalhos desse ano são otimistas. Um ano de legislativo forte, pujante, com interação, com interlocução com a sociedade, continuando a aprovar os projetos de interesse do Estado. Vai ser um ano que nós vamos dar continuidade ao trabalho, modéstia à parte, maravilhoso que nós fizemos no ano que passou. Durante toda a sessão, professores da rede estadual ocuparam as galerias da casa, vaiando quase todos os parlamentares da base do governo durante os discursos.
O secretário Vilmar Rocha, no final, comentou sobre a greve dos professores. O ideal seria que os professores voltassem à sala de aula e não prejudicassem os alunos e a regular funcionamento da educação e que esse diálogo continuasse. Há muitas outras formas de você manifestar insatisfação sem ser com a greve. Outra coisa, o piso está atendido no Estado, ninguém ganha menos que o piso. O que está discutindo agora, e com razão, é uma questão de reposição salarial, é de ganho, tudo bem, isso nós estamos abertos à discussão. Mas a lei foi cumprida, a lei do piso está cumprida em Goiás, o que é extremamente ilegítima. Agora, o que eu pedi aqui, o governo pede compreensão, paciência, tolerância, e nós temos autoridade para dizer isto, porque esse plano que nós alteramos agora, foi nós que fizemos no passado, foi dos governos anteriores do governador Marconi Perillo. Se era nosso e nós tivemos que alterar, era em função do equilíbrio fiscal e financeiro do Estado, que nós levamos um ano aí sofrendo, contendo demandas para recuperar, e agora nós não podemos perder esse equilíbrio financeiro e fiscal do Estado. Durante a sessão, o deputado Daniel Vilela, do PMDB, falou em nome das oposições e o deputado Hélio de Souza, do DEM, pela base aliada ao governo. E a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa debate a valorização do policial militar. Dentre os assuntos discutidos estiveram a redução da jornada de trabalho e os planos de carreira dos policiais militares e dos bombeiros militares. E dentre as autoridades participantes, o comandante da PM, Coronel Edson Costa, e o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Carlos Júnior. O presidente da comissão, deputado Major Araújo, do PRB, diz quais as ações que poderão ser adotadas para valorizar o militar. É claro que vai acontecer através de mudanças, mudanças também na lei, e a maior parte também de iniciativa do Executivo. Algumas são iniciativa do Legislativo e nós já estamos propondo essas mudanças, inclusive através de emendas constitucionais. A ideia da audiência é justamente buscar esse consenso. Os quartéis são os terrenos mais difíceis de promover mudanças e elas precisam acontecer para promover motivação, também uma melhoria no desempenho desses militares, que significa também uma melhoria no desempenho da segurança pública para a sociedade. O comandante da PM, Coronel Edson Costa, destacou o diálogo que foi aberto entre o governo, as corporações e os policiais em Goiás, ao invés de greves, como ocorreu em outros estados. Também destacou o que se pode fazer pela valorização da categoria. Fazer isso, discutir, as nossas associações, os nossos representantes, tanto da Polícia Militar como do Bombeiro, fizeram uma opção em Goiás pelo diálogo. Por outro lado, o governador, ele tem uma postura democrática, de abertura, instalou já, desde do começo dessa semana, uma ambiência de discussão, um canal através dos comandantes, tanto da Polícia Militar como do Corpo Bombeiro, um canal de discussão onde nós vamos ter a oportunidade de ouvir as associações, ouvir o nosso deputado, para que nós possamos construir soluções para os interesses dos nossos militares estaduais. A carga horária mínima para o PM hoje é de 44 horas semanais, mas não existe o limite máximo de trabalho. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:09. Vereadores de Goiânia voltam ao trabalho. E o assunto que dominou o primeiro dia de atividades foi o caso Mutirama. Como já era previsto, as denúncias do Mutirama dominaram o debate no retorno dos trabalhos dos vereadores à Câmara Municipal de Goiânia. Durante a sessão, o vereador pelo PSOL, Elias Vaz, encaminhou um convite para que o presidente da Agência Municipal de Obras, Irã Saraiva Júnior, compareça à Câmara para prestar esclarecimentos sobre as denúncias de desvio de dinheiro. A primeira questão é que ele venha a essa casa esclarecer essa situação grave, virou caso de polícia, onde nós tivemos a prisão por parte da Polícia Federal de alguns funcionários da MOB, então é preciso que isso seja esclarecido. E a segunda questão que nós estamos colocando é a questão da Ecotec, porque, na verdade, nós tivemos aqui uma coletiva dada por vereadores, nós queremos que o presidente da MOB venha aqui prestar esclarecimento, até porque os esclarecimentos colocados aqui vão responder à principal questão, as próprias planilhas apresentadas pela Ecotec e pela própria AMOB são planilhas que demonstram o superfaturamento. Líder do prefeito na Câmara, o vereador Agenor Mariano disse que Paulo Garcia está tranquilo e já mandou apurar todas as denúncias. Nós não podemos simplesmente sair falando mil coisas quando sequer ainda não tivemos acesso aos próprios autos que levaram a essa prisão.
Então, dos autos que foram motivadores dessa prisão temporária desses integrantes, de funcionários da MOB, a prefeitura sequer teve acesso aos autos para conseguir compreender a motivação imediata das prisões. O que a prefeitura teve acesso foi a petição inicial e a decisão judicial. Então, para você chegar com veemência fazendo essa ou aquela manifestação, sem conhecer sequer do que está sendo acusado, é no mínimo preocupante e assodado. Sobre o pedido do vereador Giovanni Antônio do PSDB para que as avenidas Araguaia e Marginal Botafogo sejam liberadas para o tráfego enquanto as obras estiverem paralisadas, o líder do prefeito disse que é preciso, antes de se tomar qualquer decisão, de uma análise completa para saber se as obras que já foram executadas nestes 2 trechos não colocariam em risco a segurança dos motoristas. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Outros vereadores da oposição, como Maurício Beraldo e Giovanni Antônio do PSDB e Santana Gomes do PSD, concordaram com o requerimento apresentado por Elias Vaz ao defenderem a presença do dirigente da AMOB na Câmara. O desembargador Gilberto Marques Filho vai assumir a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. O desembargador Rogério Arédio Ferreira, então presidente, renunciou para assumir no mês que vem a vice-presidência do Tribunal de Justiça de Goiás. O desembargador Leobino Valente Chaves vai ocupar a presidência do TJ a partir do dia 6 de março. Às 7h12, vamos saber agora os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagens nesta quinta-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde vistoria 118 mil imóveis em busca de focos do mosquito da dengue. A ação em 19 bairros começa nesta quinta-feira, né, daqui a pouco, às 8 horas da manhã, e termina só no dia 24. 380 agentes e 38 supervisores vão responder pelas vistorias. No total, quase 120 mil imóveis vão ser vistoriados novamente pela Secretaria em uma ação de combate a focos do mosquito da dengue. A iniciativa começa ali no setor universitário e vai percorrer vários bairros de Goiânia. Os setores a serem visitados são aqueles que tiveram os maiores índices de infestação de Aedes aegypti desde o início do ano. Os principais bairros são o bairro São Carlos, o Faisalville e o Universitário. Em 2012 já foram registrados 354 casos de dengue em Goiânia. 10 aconteceram no Distrito Norte, 20 no Sudoeste, 46 no Noroeste, 63 no Leste, 78 em Campinas Centro e 137 no Distrito Sul. E a delegada-geral da Polícia Civil, Adriana Corsi, recebe a imprensa daqui a pouco para falar sobre a nova forma de abastecimento das viaturas da Polícia Civil. São os cartões magnéticos que possibilitarão o abastecimento dos carros em uma rede de postos que foram escolhidos por meio de licitação. De acordo com a delegada, todos os veículos da Polícia Civil já estão cadastrados. O sistema adotado vai garantir o abastecimento sem interrupções pelos próximos 5 anos. Então é isso. Esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. E você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h14. O Mundo em Sua Casa. Política Nacional. Supremo Tribunal Federal volta a julgar a ficha limpa, mas votação acaba suspensa mais uma vez. O Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta quarta-feira o julgamento sobre a validade da lei da ficha limpa. Por enquanto, o placar está 4-1 pela aplicação da norma já para estas eleições. O julgamento está previsto para ser retomado nesta quinta. Caso seja aprovada, políticos condenados criminalmente em segunda instância, cassados ou que tenham renunciado para evitar cassação, entre outros, ficarão inelegíveis pelo período de 8 anos. Esta é a expectativa do presidente da OAB, Ofir Cavalcante, que acompanhou a sessão do STF. Em sendo aprovada a lei, ela vai valer sim para as próximas eleições. A ação declaratória de constitucionalidade que a OAB ingressou foi justamente para isso, para dar segurança para o eleitor, para dar segurança para o partido político, para dar segurança para o candidato. Ninguém vai poder dizer que não conhece as regras. A lei está sendo votada antes do período de inscrição de candidaturas, portanto, de convenções partidárias, portanto, ela vale sim para as eleições
de 2012. Na sessão desta quarta, a expectativa era a respeito de como votaria a ministra Rosa Weber, a mais nova integrante da corte, e que ainda não havia se manifestado sobre o tema. Weber votou a favor da constitucionalidade da lei e indicou que a regra deve ser aprovada pelo plenário do Supremo. Em julgamentos anteriores, a corte ficou dividida sobre a aplicação da lei, o que gerou impasses e a dúvida se a corte votaria o tema a tempo das eleições deste ano. A tendência é que o julgamento termine com um placar de 7-4 pela validade da ficha limpa. De Brasília, Apolos Neto. 7:16. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a criação do Estatuto da Juventude, que define um conjunto de direitos específicos para jovens entre 15 e 29 anos. O projeto garante a estudantes o direito à meia entrada em eventos artísticos, de entretenimento, lazer e eventos esportivos em todo o país. Atualmente, a meia entrada é regulamentada por legislações estaduais. O ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, divulgou nota ontem dizendo que não quis ofender o mundo evangélico, nem propor combate ao segmento. Ele se reuniu no Congresso com a Frente Parlamentar Evangélica para explicar declarações dadas no Fórum Social no mês passado em Porto Alegre. Na ocasião, Carvalho falou da dificuldade do governo em se comunicar com a nova classe média que ascendeu na gestão Lula. O ministro afirmou que o Estado deve fazer uma disputa ideológica pela nova classe média, que estaria sob a hegemonia de setores conservadores. A presidente Dilma mandou recado à bancada evangélica no Congresso. Ela ressaltou que é contra o aborto e que o ministro não tem posição individual, mas de governo. E o governo anuncia corte de 55 bilhões de reais no orçamento de 2012. O governo federal decidiu bloquear nesta quarta-feira o uso de 55 bilhões de reais previstos no orçamento da União para este ano. Com o corte nas despesas, a equipe econômica acredita que será possível economizar ao longo de 2012 aproximadamente 140 bilhões de reais. Dinheiro que servirá para ajudar a reduzir a dívida pública, conforme o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Na lei orçamentária havia sido aprovado 866 bilhões em despesas, e nós estamos caminhando para 811, ou seja, estamos reduzindo a possibilidade de despesas em 55 bilhões. Essa redução de 55 bilhões é um contingenciamento alto, sim, vai garantir a obtenção do resultado primário que nós estamos prometendo, que nós aprovamos na LDO. O valor bloqueado é 10% maior que o contingenciamento anunciado no início de 2011, de 50 bilhões de reais. Segundo Mantega, o governo também vai cortar gastos de custeio da máquina pública. Vamos continuar com a contenção de gastos de custeio de modo a viabilizar recursos maiores para os investimentos e para os programas sociais. Com essa economia, o governo acredita que será possível assegurar a manutenção da queda da taxa de juros, estimulando um crescimento da economia de 4,5%. Segundo Mantega, foram preservados do corte os programas sociais, as obras do PAC e do Minha Casa Minha Vida. Por outro lado, a pasta da saúde aparece entre os ministérios que mais perdem recursos, com uma tesourada de 5 bilhões de reais a menos do que o aprovado no final do ano passado pelo Congresso. Com informações de Brasília, Apolos Neto. E o líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Bruno Araújo, reagiu negativamente ao corte de 55 bilhões de reais do orçamento deste ano. Ele disse que o governo não cumpre seu papel de racionar recursos, cortando custeio, e agora, para atingir metas, vai sacrificar investimentos. Segundo Bruno, o PSDB protocolou uma proposta de redução de gastos que faria o governo economizar 3,5 bilhões de reais ao ano. No entanto, essa proposta inclui o corte de cargos comissionados, despesas com custeio e redução de ministérios. Agora são 7h20. A presidente Dilma Rousseff recebeu ontem o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro não estava nas agendas oficiais da presidente e do prefeito. Ao final da reunião, Kassab negou que tenha tratado de uma aliança entre PT e PSD em São Paulo para as eleições municipais deste ano. Segundo Kassab, o principal assunto tratado na audiência foi a dívida da cidade de São Paulo com o governo federal, que atualmente soma 40 bilhões de reais. O montante compromete 13% das receitas do município. 7h21. O mundo em sua casa.
Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral avisa aos eleitores de Goiânia que o prazo de recadastramento biométrico está sendo encerrado. Eleitor, procure um dos postos do TRE de segunda a sábado, das 7 às 18 horas e também aos domingos, na central da Avenida Mutirão, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Três pessoas de Brasília que estavam em Goiânia para participar de uma audiência no fórum não compareceram à sessão. Elas são acusadas de furtar um supermercado no ano passado. O motivo da ausência, segundo a Polícia Militar, é que os três acusados aproveitaram a viagem a Goiânia para cometer o crime novamente no mesmo local e acabaram presos em flagrante. Com as duas mulheres, mãe e filha de 49 e 28 anos e um homem de 22 anos, policiais militares encontraram R$ 1.067 em mercadorias, como pares de chinelos, roupas e objetos diversos. Os produtos estavam divididos dentro de duas bolsas e uma pasta executiva. Preso o casal acusado de estuprar o próprio filho de 4 anos. Em outubro do ano passado, Solange Aparecida dos Santos, de 30 anos, levou o filho de apenas 4 anos de idade com várias escoriações até o cais do Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia, e informou para o médico que o garoto havia sido estuprado pelo cachorro da família. Ao investigar o caso, a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia, delegada Miriam Vidal, desconfiou da história e, após apreender na casa uma bermuda, prendeu a mãe e o pai do garoto, Antônio José Gonçalves dos Santos, de 30 anos. Apesar da história absurda de que o cachorro teria atacado sexualmente a criança, nós passamos a investigar, tendo como maior suspeito o pai, e agora, com a chegada do laudo do Instituto de Criminalística, não resta dúvida. Encontraram o espermatozoide do pai na bermuda que a criança usava na hora da agressão. O garoto violentado foi encaminhado para um abrigo junto com um irmão de 10 anos, indiciados por crime de estupro de vulnerável. Solange e Antônio José, se condenados, podem passar até 15 anos na cadeia. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Ação integrada da Polícia Militar quer reduzir criminalidade em Aparecida de Goiânia. Polícia Militar, em parceria com vários órgãos estaduais, lança hoje em Aparecida de Goiânia ação integrada para reduzir índices de crimes na região. O coronel Silvio Benedito, comandante do 2º CRPM, adianta como será esta operação. Em que nós vamos estar focando por 30 dias na região do 16ª Companhia, que compreende entre os bairros Tiradentes, Independência Mansões, Mar Germana, tendo em vista que esses bairros se apresentam hoje com o maior número de ocorrências policiais. Então nós esperamos que esse trabalho construído em várias mãos, em várias parcerias, depois de 30 dias fazer um levantamento de o que melhorou ou o que nós devemos ainda mais melhorar na questão da criminalidade nessa região. Haja visto que esses órgãos também têm o poder de polícia administrativa, né? Como o Código de Postura. Coronel Silvio Benedito diz ainda como será a ação em bares e similares da região. Vai depender da alvará, porque quem dá isso hoje, como lá não existe uma lei específica de fechamento de bares e similares, vai ser a Secretaria de Regulamentação lá do município. Ela que vai estar dizendo se está sendo cumprido corretamente os horários de funcionamento desses estabelecimentos. A ação conjunta será realizada diariamente nos próximos 30 dias. A Polícia Militar vai empregar um efetivo diário de 16 policiais e 8 viaturas. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. A Getop restringe tráfego de veículos pesados em rodovias goianas durante o Carnaval. A Agência Goiana de Transportes e Obras, a Getop, determinou a restrição de circulação de caminhões de transporte de cargas com mais de 3 eixos durante o feriado de Carnaval. O vice-presidente da AGETOP, Adriano Rodrigues, explicou por que o órgão tomou essa atitude. A gente elencou alguns trechos em que é mais comum a utilização para esses roteiros turísticos e restringimos os horários de circulação desses veículos mais pesados. Então, das 7 horas da manhã até as 20 horas, está proibida a circulação de bitrens, tremiões, Romeu e Julieta, rodotrem, cegonheira e veículos como esses.
essa restrição não atinge os transportes de cargas perecíveis, como leite, frutas, verduras e cargas frigoríficas. Adriano também destacou os trechos que não poderão ser percorridos por esses veículos durante o feriado. São 9 trechos, a GO 020 de Goiânia a Pires do Rio, a GO 217 da BR-153 até Caldas Novas, a GO 139, Caldas Novas, Corumbaíba, divisa de Minas, a GO 139, da GO 020, passando por Cristianópolis e o entroncamento com a GO 217, a GO 330, de Pires do Rio até Três Ranchos, a GO 431, que vai da BR-153 até Pirinópolis, a GO 338, que é do entroncamento da BR-060, passando por Abadiânia, Planalmira e Pirinópolis, a GO 225, do entroncamento da BR-414, passando por Corumbá e Pirinópolis, e por fim a GO 070 de Inhumas e Itaberaí até a cidade de Goiás. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. A Operação Balada Responsável vai acontecer em 8 municípios turísticos de Goiás durante o Carnaval. Neste Carnaval, a Operação Balada Responsável vai envolver 100 servidores do Detran e até 150 policiais militares para atuações em Goiânia, Aparecida, Anápolis, Senador Canedo, Trindade, Caldas Novas, Jaraguá, Pirenópolis, São Simão, Quirinópolis, Cidade de Goiás, Aruanã e Goianésia. Segundo o diretor de operações do Detran, Coronel Sebastião Vaz, a Operação Balada Responsável terá 2 aspectos, de educação e fiscalização. Nós vamos estar, possivelmente, durante o período diurno, já as equipes nossas de educação para o trânsito, visitando os locais onde estão acontecendo as festividades, os bares, os restaurantes, os clubes e tal, fazendo exatamente esse trabalho de comunicação direta com os foliões e também com a distribuição de panfleto. E a nossa blitz, ela vai acontecer como está acontecendo aqui em Goiânia, mais focado no período noturno, exatamente onde, pelos nossos índices estatísticos, os acidentes acontecem. Quer dizer, isso, a blitz, inclusive, nesses pontos, ela vai estar também de maneira itinerante, como Caldas Novas, por exemplo. Nós estamos mandando 2 operações para lá, que vai estar mudando de lugar, inclusive, até para evitar aquela questão das pessoas estando sabendo do local, evite. A conotação objetiva é exatamente essa, é de conscientização e fazer com que as pessoas que estejam participando dos festejos não dirijam o carro tendo ingerido bebida alcoólica. Os postos policiais das estradas estaduais estarão preparados para intensificar a fiscalização, que também será estendida para dentro das cidades. Jânio Rodrigues, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h28, vamos agora ao roteiro do Carnaval pelo interior. As festas do Carnaval 2012 em Porangatu começam amanhã, com promessa de animar os foliões. Com a promessa de ser um dos melhores carnavais do estado de Goiás, a cidade de Porangatu se prepara para receber 20 mil pessoas por dia, segundo o secretário de turismo do município, Wilson Alves. Nós vamos abrir o nosso carnaval sexta-feira, dia 17, com a banda Chaonda, que é uma banda baiana, uma das melhores bandas realmente da Bahia, que realmente estará em Porangatu fazendo a abertura desse carnaval. No sábado, nós vamos estar recebendo aqui a dupla Marcos e Fernando Elétrico. E no domingo, nós estamos tendo o privilégio de receber uma das revelações brasileiras do momento, que é o iCraft, que é um eletrônico que a juventude realmente tem recebido com muito bom gosto aqui na cidade de Porangatu e no Brasil inteiro. Na segunda-feira, nós teremos a presença dos filhos de Leandro e Leonardo, Pedro e Tiago Elétrico. E na terça-feira, nós vamos estar fazendo o encerramento com a banda Tô Na Boa, que é uma banda regional que também tem atendido muito às expectativas dos foliões e das pessoas que curtem realmente o melhor do carnaval. As festas vão ser realizadas próximo à Lagoa Grande, que é o cartão postal da cidade. A estrutura, nós cercamos uma margem grande, as margens da lagoa, nós cercamos ela para uma questão de segurança. Uma das questões que nós temos tradição realmente em Porangatu, são 2 tradições que nós temos. É a alegria e a receptividade do povo porangatuense e a segurança que o folião tem de estar vindo passar o carnaval em uma cidade que realmente tem um carnaval animado e com segurança. A entrada é franca para os 5 dias de folia. Eva Taut para o Sistema Brasil Central de Rádio.
E seguindo a tradição, Pirenópolis vai realizar o Carnaval Cultural, voltado especialmente para as famílias. Famosa pela história e cultura, a cidade de Pirenópolis mantém a tradição e comemora o carnaval estilo à moda antiga, voltado para a família, com marchinhas, sambas, brincadeiras e fantasias. De acordo com o secretário de Turismo do município, Sérgio Marcos Radi, algumas medidas vão ser tomadas para garantir a segurança e tranquilidade dos foliões. Será proibido o uso de bebidas em garrafas e copos de vidro nos logradouros, praças, somente serão permitidos dentro dos estabelecimentos comerciais. A gente chama quase que é o carnaval da proibição em Pirenópolis. Não é permitido som automotivo nas ruas, no centro histórico da nossa cidade. Isso também é para a questão do bem-estar daqueles que vêm nessa época procurando não anarquia, mas um carnaval tranquilo e festivo. Os eventos começam no sábado e, segundo o secretário, o público esperado é de 15 a 20 mil pessoas. Iniciaremos com o desfile dos blocos culturais que sairão da Praça do Coreto às 20 horas em sentido da Rua Direita, onde vai estar armado o palco principal com a participação da tradicional banda local, a banda Fênix, já quase 100 anos de tradição, e é a banda que vai estar animando o Carnaval de Pirenópolis. O fogo do encontro vai ser na tradicional Rua Direita do Centro Histórico. Repórter Juscelino Sena para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h32. Participação agora do repórter Libório Santos. Bom dia. Muito bom dia ouvintes da Brasil Central. Lembrando que muita gente vai viajar nesse carnaval. Mais uma vez, olha, memorize bem isso, prudência, né, na viagem e adote todas as medidas de prevenção de acidentes, porque aumenta para valer. Bom, nas últimas 24 horas nas rodovias goianas foram registrados 30 acidentes, 23 feridos e uma vítima fatal. Tivemos um acidente mais grave. Foi uma colisão frontal que aconteceu na BR-153, na altura do quilômetro 548, que fica entre Hidrolândia e Professor Jamil. Um caminhão placa CQH3494 de Campinas, São Paulo, o motorista Jason Franco Rocha Neto, 24 anos, vítima fatal. Nesse caminhão, também uma outra pessoa saiu gravemente ferida. O segundo caminhão, Mercedes-Benz, placa AAB656 de Ouro, Santa Catarina. 2 pessoas saíram gravemente feridas. Essa pista lá são 2 pistas duplicadas, mas segundo informações de terceiros, um dos caminhões teve o pneu dianteiro estourado, acabou passando para a pista contrária e se chocou frontalmente com outro veículo. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Comitê e Conselho Estadual de Direitos Humanos usam redes sociais da internet para a campanha contra as drogas. A ideia é usar ferramentas como Orkut, Twitter e Facebook para alcançar principalmente o público jovem. De acordo com o superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Segurança Pública, Edilson de Brito, o objetivo da campanha é alertar a população sobre o uso de drogas e abuso de álcool durante o carnaval. Através das ferramentas tecnológicas, nesta semana até o carnaval, divulgando e, evidentemente, tratando da questão da prevenção e da intensificação da conscientização das pessoas, porque no carnaval do ano passado nós tivemos 16 mortes em homicídio culposo no trânsito e tivemos 76 lesões corporais também culposas no trânsito. Então nós tivemos quase 100 pessoas, ou mortes ou lesões, que têm uma ligação direta com o uso excessivo de álcool, com o uso de substâncias ilícitas, enfim, crack, cocaína e outras tantas. Para o superintendente Edilson de Brito, as mídias são instrumentos eficazes na prevenção e combate às drogas. Nós chegamos à conclusão que este formato de divulgação, utilizando as ferramentas tecnológicas, seria mais interessante, mais eficiente. Esta foi uma conclusão do próprio Conselho durante a deliberação sobre esse assunto. O superintendente de Direitos Humanos, Edilson de Brito, informou ainda que 19 órgãos públicos estão envolvidos na campanha. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Agora são 7h35. A AGETOP e o Comando do Policiamento Rodoviário lançam hoje, às 8 horas, no posto da Polícia Rodoviária Estadual, na GO 070, saída para Inhumas, a Operação Carnaval. O objetivo é aumentar a fiscalização e a segurança nas rodovias de acesso aos pontos turísticos durante os dias da Festa de Mombo. Quem vai dar detalhes sobre a operação é o Coronel Mendonça, do Comando do Batalhão Rodoviário Estadual. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como a Operação Carnaval vai funcionar durante os dias de festa e em quais tipos de infrações a operação estará focada, comandante? Pois é, nós estamos iniciando hoje esse lançamento da Operação Carnaval, contando com 150 policiais militares por dia, concentrando esse efetivo e maior número de viaturas também, motos, nas principais cidades que dão acesso às cidades turísticas. O lema desse carnaval é não ultrapasse na bebida, chamando a atenção do condutor para não exceder na bebida ou não beber se dirigir, não ultrapassar na velocidade, não ultrapassar em locais proibidos. Isso aí é o tripé dos acidentes de trânsito. E a preocupação nossa, o objetivo, é reduzir acidente de trânsito. E a Polícia Militar estará aumentando, de fato, a sua fiscalização, concentrando nesses locais, especialmente em pontos críticos. Mas é importante que o condutor se prepare, não queira tirar atrasos na rodovia, tenha consciência que o trânsito depende de cada um. Haverá também ações da Operação Balada Responsável em alguns municípios? Essa parte, haverá sim. Agora essa parte é coordenada pelo DETRAN. A minha responsabilidade é nas rodovias, né? Onde estaremos aumentando, como já disse, o efetivo, a presença, a fiscalização e orientação da Polícia Militar, com o objetivo exatamente de reduzir os acidentes de trânsito. Como que será esse trabalho conjunto com a AGETOP? Então, o Batalhão Rodoviário ele funciona em parceria com a AGETOP, conveniado com a AGETOP. E o que temos de meios, boa parte é fornecido. A AGETOP, inclusive, ele estará também operando nos radar móvel, também nesses principais locais, principais rodovias de maior fluxo de veículos nesse carnaval. Comandante, os foliões devem ter atenção redobrada por causa das condições das estradas e quais são os pontos que requerem um maior cuidado da operação? Então, a nossa concentração é onde haverá maior fluxo de veículos. É normal, e nessa época, aumente até em 40% o fluxo de veículos nesses acessos, como Caldas Novas, Catalão, Três Ranchos, Cidade de Goiás, Quirinópolis, Pirenópolis, né? A nossa atenção estará voltada para essa cidade que tem esse fluxo, com essa porcentagem que nós já falamos. No ano passado foram quantos acidentes com mortes nas rodovias durante o carnaval? Quantos acidentes? Você me dá um tempinho aqui, deixa eu dar uma consultada aqui. Estamos conversando então com o Coronel Mendonça, do Comando do Batalhão Rodoviário Estadual, que lança logo mais às 8 horas, no posto da Polícia Rodoviária Estadual, da GO 070, saída para Inhumas, a Operação Carnaval, um trabalho conjunto entre a polícia e a AGETOP. Pois não? Alô? Comandante, pois não? Então, o ano passado nós tivemos acidente de trânsito sem vítima, 74. Com ferimentos, 62. Com vítima fatal, 14 acidentes. Vítimas feridas, quantidade 134. E quantidade de vítima fatal, 16. Então é um número considerável que preocupa a polícia, né? Mas que depende de todos nós. Estaremos fiscalizando, orientando, mas que a participação consciente do cidadão ao volante é imprescindível para que possamos diminuir. O ideal seria que não acontecesse. Tenente Coronel Mendonça, comandante do Batalhão Rodoviário Estadual, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia. Muito obrigado, um bom dia a todos e um bom carnaval. Operação, então, da Polícia Rodoviária Estadual, que está sendo lançada agora pela manhã na GO 070, saída para Inhumas, Operação Carnaval. 7h40. Instituto Soldados da Paz apresenta a segunda edição do Luau da Paz. A segunda edição do Luau da Paz acontece no dia 11 de março no Sol Music Hall, em Goiânia.
O evento é promovido pelo Instituto Soldados da Paz e tem o objetivo de difundir a ideia de curtir o carnaval com maior moderação no uso de álcool, conforme explica Haroldo Menezes, diretor-geral do Instituto. O grande objetivo nosso é gerar uma reflexão na sociedade sobre a possibilidade de se entreter, de se socializar, sem que o álcool seja um protagonista, né? A gente entende que existe hoje uma inversão de valor em relação a isso, ou de posicionamento de conduta em relação a isso. E não é necessário dizer, eu acho que já é do conhecimento comum de todo mundo, o quanto o álcool, principalmente no seu mau uso, né, ele reflete nos índices de violência, né, na quantidade de mortes, né, nas situações que realmente geram para a sociedade uma perda muito grande. A festa vai contar com grupos circenses, DJ, coqueteleiros e show da banda Sentido Contrário. Toda a arrecadação da bilheteria será revertida para projetos da Associação Maçônica de Assistência Social. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41. Perfil Radar Blitz no Twitter provoca opiniões contrárias dentro do Poder Judiciário. Assim como o Ministério Público Federal em Goiás, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, Henrique Tibúrcio, defende a liberdade de expressão, um direito constitucional a favor da manutenção do Twitter Radar Blitz. Nele, os usuários indicam locais em que acontecem blitz da Operação Balada Responsável. Henrique Tibúrcio faz uma observação sobre o pronunciamento do advogado da Advocacia Geral da União, Luiz Fernando Teixeira Canedo, de que o perfil do Twitter causa prejuízo para a segurança no trânsito. Por exemplo, se estivesse avisando sobre as blitz, eu chamaria a atenção dele. Eu acho que isso é socialmente uma conduta até reprovável, mas não é ilegal que ela seja feita. Quem é responsável por dirigir embriagado é o condutor, não é quem avisa de uma blitz. Quem é responsável por causar um acidente com vítima é a pessoa que estava dirigindo embriagado, não é também o internauta que põe essa informação. O diretor técnico do Detran, Horácio Melo, foi cauteloso ao comentar sobre o Twitter Radar Blitz. Olha, essa é uma discussão judicial que envolve a questão da ética, da responsabilidade cidadão de cada pessoa. Nós estamos deixando essa discussão para o campo judicial. Não entramos nisso, o Detran. Mesmo porque o que nós queremos provocar é uma mudança comportamental. E todo esse debate, mesmo as pessoas que estão colocando aquela mensagem ali, elas estão nos ajudando de alguma forma, porque elas estão suscitando esse debate. Então, quando você coloca, olha, tem blitz ali, está avisando para a população que está acessando essas redes que o Estado está presente, que a sociedade quer dar um basta na violência. Então, não vemos isso de forma totalmente negativa, não. Esse debate é importante para mudar o inconsciente coletivo. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. 2 jogos abriram ontem à noite a 8ª rodada do primeiro turno da primeira fase do Campeonato Goiano. No Serra Dourada, Felipe e Joilson marcaram os gols na vitória do Atlético por 2-0 sobre o Morrinhos. O resultado deixou o Atlético em segundo lugar com 18 pontos, mesmo número do líder Goiás, com 1 gol a mais de saldo e uma partida a menos. O Atlético volta a campo somente no dia 26 para jogar contra o Itumbiara no Serra Dourada, no encerramento do primeiro turno. No outro jogo de ontem, a Napolina perdeu em casa para o Craque por 2-1. Esse foi o 4º resultado negativo da Chata no Campeonato Goiano e agora ocupa a penúltima colocação com 6 pontos. O Craque é terceiro com 13. 7h44. Técnico do Goiás ainda busca a formação ideal para enfrentar o Rio Verde. No Goiás, o técnico Enderson Moreira não deu pistas do time que pretende colocar em campo neste sábado contra o Rio Verde, pela 8ª rodada do Campeonato Goiano.
O meia Ramon está suspenso com o 3º cartão amarelo e o atacante, um dos principais jogadores da equipe, Felipe Amorim, está com a contusão muscular e ficará fora cerca de 20 dias do campeonato goiano. A grande preocupação do técnico é em relação ao substituto de Felipe Amorim, um jogador com a característica única no elenco de velocidade, de movimentação, que tem como semelhante, em termos de características, o Marinho, que não tem entrado bem nos jogos do campeonato goiano. Se movimenta bastante, mas pouco produziu com as suas participações nos jogos até este momento. Uma alternativa seria adiantar o meia Thiago Humberto para jogar com o Yarley na frente, deixando Ricardo Goulart e Davi no meio campo. O Goiás pode ter até 4 modificações em relação ao time que perdeu em Goianésia no final de semana para o jogo de sábado contra o Rio Verde. A troca das notas fiscais pelos ingressos da Nota Show de Bola começa daqui a pouco, a partir das 9 horas, na bilheteria da Serrinha. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. O zagueiro Rafael Tolói comentou a frustrada negociação do Goiás com o Internacional de Porto Alegre. Demonstrando estar abatido, o jogador disse que volta para o Goiás chateado pelo fim melancólico do negócio, mas ele afirmou que está feliz por estar novamente no clube que o projetou para o futebol nacional. Tolói retorna para o Goiás e já pode inclusive ser titular na partida deste sábado no estádio da Serrinha diante do Rio Verde. 7h46. Vila só entra em campo para um compromisso oficial no meio da próxima semana. O time do Vila treinou ontem em 2 períodos e o técnico Cavalinho já confirma, com uma semana de antecedência, o time que entrará em campo na quarta-feira da semana que vem contra o Goianésia pelo Campeonato Goiano 2012. Se nenhum problema de contusão atrapalhar os planos do comandante colorado, o Vila entrará em campo com Júlio César no gol, Nego na lateral direita, Rafael Vaz e Luiz Marques, volante improvisado no miolo de zaga, na lateral esquerda o John Lennon. O meio-campo com Evandro, Ricardinho, Rafael Carioca e Rondinelli, no ataque Marion e Patrick. Ontem, o comandante colorado, Cavalinho, trabalhou nos 2 períodos um treino coletivo e nas 2 oportunidades ele não mexeu no time, já dando uma sequência e tentando entrosar o quanto antes esse grupo de jogadores que muito provavelmente deverá ser, portanto, o time titular do Vila para o próximo compromisso. Em relação a contratações, o próprio Cavalinho já disse que o Otacílio Neto, jogador que o próprio técnico procurou, falou por telefone, não tem nenhuma possibilidade de vir para o Vila Nova. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. Apenas uma nota no site. Assim deve ser anunciada a saída de Ricardo Teixeira do comando da CBF hoje. Avessa entrevistas, o dirigente está de malas prontas para Miami, nos Estados Unidos, onde tentaria se isolar nos próximos meses. As recentes denúncias de corrupção e escândalos teriam chegado aos ouvidos da filha mais nova de Teixeira na escola. Isso teria levado o dirigente a tomar a decisão. Fontes da família confirmaram que a mulher e a filha do presidente da CBF e também do comitê organizador da Copa do Mundo já estão morando nos Estados Unidos há pelo menos 2 semanas. 7h48. 3 clubes brasileiros estrearam ontem na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Foram 2 empates e 1 derrota. No grupo 6, o Corinthians empatou de 1-1 com o Deportivo Táchira da Venezuela em San Cristóbal. Nesta chave, o líder é o Cruz Azul do México com 6 pontos. No grupo 2, o Flamengo saiu na frente, mas exemplo do Corinthians, não saiu do 1-1 com o Lanús na Argentina. O rubro-negro volta a campo pela Libertadores no dia 8 de março, no Engenhão, contra o líder Emelec do Equador. Em La Paz, no grupo 1, o Santos perdeu para o The Strongest por 2-1. O time peruano chegou a 3 pontos, mesmo número do Internacional, que na estreia bateu Juan Aurich, do Beira-Rio. O Santos volta a jogar no dia 8 de março contra o Inter, na Vila Belmiro, buscando a reabilitação. Às 7h49 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Morreu às 6 horas da manhã de hoje Vera de Freitas Castro, considerada uma das pioneiras de Goiânia. Ela é irmã de Francisco de Castro, ex-prefeito da capital. O corpo vai ser velado a partir das 9 horas no cemitério Jardim das Palmeiras. Mais informações no decorrer da programação. 7h50.
Cirurgia de separação dos gêmeos siameses de Fortaleza foi um sucesso. Equipe composta por mais de 30 profissionais do Hospital Materno Infantil realizou ontem a cirurgia de separação dos gêmeos siameses de Fortaleza, Levi e Israel, de 1 ano de idade. Os irmãos estavam unidos pelo abdômen e bacia. De acordo com o cirurgião pediatra Zacarias Calil, coordenador da equipe de cirurgia, o procedimento de separação foi um sucesso. Foi muito bom porque, tecnicamente, nós conseguimos fazer tudo, né? Quer dizer, foi perfeito. Agora, o mais difícil é esse pós-operatório, né? Que é outra etapa. Quer dizer, então, vamos esperar, vamos aguardar esses próximos 48 horas, né? Que são decisivas, e 5 dias também é um período que a gente começa a ter as complicações. Mas, assim, do ponto de vista cirúrgico, técnico, foi muito bom. Dr. Calil também destacou a importância do pós-operatório para a recuperação dos irmãos. Agora eles têm que ficar respirando por aparelhos, né, porque precisam de oxigenação para manter as estruturas deles, né, fisiologicamente funcionando. E, geralmente a cirurgia em si, as 48 horas, realmente é muito difícil, em qualquer procedimento cirúrgico, né? E num procedimento cirúrgico como esse, complexo, longo, as coisas tendem a se complicar mais. Então, assim, tudo pode acontecer. Riscos, né? Fazer hemorragias, quadros respiratórios graves, né? Insuficiência cardíaca, quer dizer, tudo isso aí pode ocorrer. A mãe das crianças, Simone Barbosa, acompanhou todo o procedimento e esclareceu que se sente aliviada com a separação dos filhos. Agora estou bem mais tranquila, né? Bem mais aliviada. Durante esse tempo todinho, eles viviam muito presos, né? Porque pesava muito, a gente não tinha muita condição de estar locomovendo ele, mas agora a gente, né, é vida normal, é vida nova. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Secretaria de Gestão de Planejamento apresenta novo procedimento para compras de micro e pequenas empresas. O novo procedimento de licitação do sistema Comprasnet Goiás, com tratamento diferenciado a micro e pequenas empresas, foi apresentado durante reunião no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Participaram do encontro representantes de órgãos e entidades da administração pública estadual, como gerentes de planejamento, finanças, licitações e contratos. De acordo com Bruno Fleury, superintendente de suprimentos e logística da Segplan, o decreto estadual 7.466 de 2011 determina tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas na contratação de bens, prestação de serviços e execução de obras. O sistema precisava ser ajustado para que fosse possível, através do Comprasnet, no momento do pregão eletrônico, se tivesse um instrumento necessário para você incluir as cotas reservadas para as microempresas. E isso não estava disponível ainda. Nós levamos aí, a ETI levou um tempo para poder ajustar o sistema Comprasnet e hoje agora já é possível, a partir desse momento, realizar as compras e as licitações através do Comprasnet, reservando as cotas para as micro e pequenas empresas. Ele destaca que o próximo passo é investir no treinamento das micro e pequenas empresas. Estamos trabalhando junto ao SEBRAE para que o SEBRAE possa iniciar um processo de capacitação dos fornecedores e principalmente divulgação e sensibilização das microempresas para essa oportunidade de negócio, já que muitas empresas não sabem como vender para o governo. Existem algumas regras que precisam ser obedecidas e as microempresas precisam ser orientadas como vender para o governo, principalmente como vender para o governo e não ter prejuízo, como vender para o governo e entregar um produto de qualidade, como vender para o governo e cumprir com as normas de qualificação dos produtos. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. Contribuinte de Goiânia tem até amanhã para pagar o IPTU com 10% de desconto. O desconto é válido para quem vai pagar o imposto predial e territorial urbano à vista. Em caso de parcelamento em até 11 vezes, a primeira prestação também vence nesta sexta-feira. Após essa data, o contribuinte estará sujeito a multa e juros por atraso no pagamento. A Prefeitura espera arrecadar 170 milhões de reais com o IPTU, mas a inadimplência ainda preocupa, conforme explica o secretário municipal de Finanças, Dário Délio Campos. Historicamente, no primeiro momento, nós temos uma inadimplência de mais de 30%.
E esse lançamento, mais da metade dos contribuintes fazem opção pelo pagamento à vista, mas grande parte do pagamento ele é feito parcelado. Então é uma arrecadação que se dilui durante todo o exercício de 2012. São cerca de 400 mil imóveis inscritos no IPTU. De acordo com o secretário de Finanças, Dário Campos, os recursos arrecadados com o imposto são revertidos em benefícios para a população. Constitucionalmente, de toda a receita que o município possui, e não é diferente com o IPTU, 25% tem que ser investido em educação, 15% investido na saúde. Então, somente com a educação e com a saúde, quase a metade dos recursos já tem definição de gastos. Com o restante, a prefeitura, o que é mais importante, investe na cidade, em infraestrutura, em qualidade de vida. O secretário de Finanças, Dário Délio Campos, informou ainda que quem não recebeu o carnê do IPTU pode retirar o documento nas agências de atendimento da Prefeitura, nos VaptVupts ou pela internet no endereço www.goiania.go.gov.br. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Instituições financeiras lideram reclamações no PROCON em janeiro. Do total de 10.136 atendimentos realizados no mês de janeiro, cerca de 40% tratam de reclamações de consumidores em relação a instituições financeiras. Isso já era previsto pelo PROCON, pois nos meses de novembro e dezembro, os consumidores recorrem a financiamentos e empréstimos. E as reclamações vão aparecer em janeiro, como explica a superintendente do PROCON Goiás, Darlene Araújo. A procura dos consumidores foi muito mais por conta de negativa de fornecimento dos boletos bancários, foram cobranças indevidas, problemas com cartão de crédito, juros que são considerados exorbitantes, além de negativa de cálculos para que eles quitassem os seus débitos. Então, a gente percebe que as instituições financeiras estão dificultando, quando se trata de empréstimos consignados, que os consumidores, eles quitam seu pagamento. Então, tudo isso ocasionou essa demanda. Todas as empresas listadas pelo PROCON são autuadas e podem chegar a ser multadas. Darlene Araújo alerta o consumidor para que tenha mais cuidado com as instituições financeiras. Façam uma pesquisa de juros, pesquisa da instituição bancária antes de fazer qualquer contratação. Antes de assinar o contrato, tem que ler todas as cláusulas, ver as armadilhas que tem ali, ver os juros que estão embutidos, quando que é que ele está adquirindo o produto e quanto que ao final ele vai ser pago. Porque às vezes 60 ou mais parcelas representa aí juros muito altos. E quando o consumidor ele procura a instituição financeira para liquidar o seu débito, há aí um entrave por parte dessas instituições. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h58. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 1.363 da Mega Sena, sorteadas na noite desta quarta-feira. O valor do próximo prêmio, que será sorteado no sábado, acumulou e poderá pagar R$5 milhões, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados em Guaranésia, em Minas Gerais, foram 25, 35, 42, 45, 52 e 57. Lindenberg Alves, acusado de matar a ex-namorada Eloá Pimentel, foi interrogado ontem. O julgamento será retomado hoje, já na fase de debates entre defesa e acusação. Ontem, Lindenberg admitiu pela primeira vez ter atirado na ex-namorada. Segundo ele, o disparo aconteceu somente após a invasão da polícia no apartamento e depois de Eloá ameaçar se levantar. O rapaz também pediu perdão à mãe da ex-namorada. Os policiais que participaram da ocorrência em outubro de 2008 contaram em depoimento que a entrada dos agentes no local só aconteceu por conta de um disparo dentro da casa. O julgamento acontece em Santo André, interior de São Paulo. Subiu para 51 o número de pessoas feridas no acidente entre 2 trens na zona norte de São Paulo ontem. 7 vítimas continuam internadas, mas nenhuma corre risco de morrer. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos investiga as circunstâncias do acidente. 7h59, noticiário internacional.
Sem dar trégua na violenta repressão a opositores, que já dura 11 meses, o governo sírio anunciou ontem a realização de um referendo sobre a nova Constituição do país no próximo dia 26. Prometida há meses pelo governo, a nova Constituição prevê o estabelecimento de um sistema multipartidário. Pela carta atual, o partido do ditador Bashar Assad é líder do Estado. Mais de 350 pessoas morreram ontem no incêndio em uma penitenciária no centro de Honduras, na América Central. Ativistas pediram ao governo que investigue se guardas demoraram a abrir as celas. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzane Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Thaís Oliveira. Central técnica, Otair José e Frederico Pita. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele e Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.